Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Já aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like. É muito importante você deixar o seu like no canal e também acionar o sininho para receber as notificações. Hoje meditamos o Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 4, versículos de 1 a 13. São Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Ele disse: Eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim. Posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, amados filhos da Igreja, eleitos de Deus, herdeiros dos céus, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Hoje celebramos o primeiro domingo do tempo quaresmal e meditaremos o Evangelho segundo São Lucas. O texto de hoje vem logo após o relato do batismo de Jesus no Rio Jordão e o início da sua vida pública. Após ser batizado, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e ali sofre as investidas do inimigo, o adversário, aquele que vem para matar, roubar e destruir. Durante 40 dias, o diabo tentou Nosso Senhor e ele, cheio do Espírito Santo, saiu vencedor sobre todas as ciladas que o adversário lhe preparou. Depois de 40 dias no deserto, Jesus sentiu fome e o diabo se aproveitou dessa sua necessidade e o tentou pelo estômago, pela fome. Jesus diz: Não só de pão vive o homem. Veja o que diz São João no capítulo 6, versículos de 25 a 27. Depois de Jesus multiplicar os pães e matar a fome dos que o seguiam, uma multidão foi atrás dele. E veja que diz o texto: Encontrando Jesus na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Aqui vemos de fato o que Jesus fez na prática quando estava no deserto, quando vai dizer: Não só de pão vive o homem. Depois disso, o demônio, não se dando por derrotado, tentou Jesus no deserto de uma forma em que na tentativa de induzir com que Jesus tivesse desejo de possuir bens. Então o demônio prometeu a Jesus que lhe daria todos os reinos do mundo, todo o poder, toda a glória que o mundo pode oferecer, com a condição de que Jesus o adorasse. Jesus diz: a Escritura diz:
Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Na primeira epístola de São João, no capítulo 2, versículo 15, nós encontramos o seguinte relato: Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por fim, o inimigo quer induzir Jesus a tentar Deus, a colocar Deus à prova, como se estivesse testando o que ele é capaz de fazer, simplesmente como uma espécie de exibicionismo da fé. De fato, Deus é o Deus do impossível, mas cabe a Ele decidir quando, como e onde quer realizar a sua obra, a sua graça. Jesus diz então: não tentarás o Senhor teu Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, no tempo quaresmal, o qual estamos vivendo, iniciado na quarta-feira de cinzas, somos chamados, assim como Jesus, a viver a experiência do deserto. O tempo quaresmal é entendido por muitos como um tempo de retiro, mas, diferentemente dos retiros de massa que estamos acostumados a fazer, somos chamados a ir para o deserto sem nada, sem as seguranças dessa vida, porque a nossa segurança é Deus. Jesus foi levado, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e nós também somos chamados a dar um passo na fé e entrar com Ele nessa experiência, sabedores de que, assim como Ele venceu as tentações, eu e você também entraremos e sairemos do deserto, do tempo quaresmal, para celebrar a vitória de Cristo sobre os três inimigos da alma: o mundo, o demônio e a carne. Que nesse dia possamos verdadeiramente mergulhar neste mistério com coragem e, unidos a Cristo, entrarmos no tempo quaresmal, fazermos o nosso retiro quaresmal, entrarmos no deserto, sabedores de que com Jesus somos mais que vencedores. Então não tema, vamos viver profundamente toda a proposta que o tempo quaresmal nos faz, para que, por sua vez, também possamos nós celebrarmos a Páscoa do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.